estou hoje em Bereia, na Grécia, lugar que ficou marcado pelo comportamento e a reação dos judeus que aqui moravam em receber a palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Esse mosaico atrás de nós retrata aquilo que está registrado em Atos no capítulo 17, que os judeus de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles iam conferir nas escrituras tudo aquilo que Paulo pregava e lhes dizia para ver se as coisas eram de fato assim. Por um lado, nós vemos o cuidado e o zelo de checar se estava na palavra para que não recebessem nada que estivesse caracterizado como engano. Por outro, nós vemos também a mesma disposição de, pelas Escrituras, entenderem a possibilidade de que o cumprimento do Messias que tanto aguardavam havia chegado. Se por um lado alguns podem olhar para eles como estando cheios de suspeitas, na verdade o que nós vemos neles é uma abertura de coração. No entanto, aquela atitude que todo crente deveria ter, de verificar e checar toda e qualquer forma de doutrina pelo crivo da palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Diferente de outras cidades aqui na Grécia, onde o sítio arqueológico e as ruínas são tão evidentes, aqui nós temos uma cidade nova em cima do lugar onde temos o relato bíblico. Não há muita coisa antiga para mostrar, no entanto, acredito que algo que vale ser dito e ressaltado a respeito da Grécia é que hoje mais de 90% da população compõe-se de cristãos ortodoxos. Aquele primeiro lugar onde o evangelho foi pregado na Europa, aqui é a região da Macedônia, começando por Filipos, Tessalônica, Bereia, onde estamos, se torna a porta de entrada para o evangelho para toda a Europa. E o impacto que isso produziu é evidente até hoje. Toda a idolatria do passado, o politeísmo, todo o chamado paganismo se torna mera e simplesmente parte da história por um continente que foi fortemente impactado pelo Evangelho. Esse lugar aqui atrás de mim, mais uma homenagem a Paulo por ter trazido o Evangelho a esse lugar, é uma simulação da espécie de tribuna onde Paulo poderia ter falado e pregado às pessoas aqui em Bereia. Bereia foi a primeira cidade da Macedônia que caiu nas mãos do Império Romano, que foram os sucessores, em termos de um império mundial, da Grécia, que, debaixo da liderança de Alexandre o Grande, impactou o mundo daqueles dias. Quando o apóstolo Paulo sai para a sua segunda viagem missionária, logo depois do episódio onde ele e Barnabé se apartam por discordarem a respeito de levar ou não João Marcos com eles, visto que na primeira viagem missionária João Marcos os abandonou muito depressa, logo no início da viagem. Logo depois, Paulo agora sai acompanhado por Silas, e Atos capítulo 16, versículo 6 nos diz: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado a Mísia, desceram a Troade, atualmente território da Turquia. Verso 9 diz: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse é o quadro retratado aqui nesse mosaico. Alguém numa visão, falando com o apóstolo Paulo, e eles, diz o texto no versículo 10, entenderam o que Deus estava falando com ele. Versículo 10 diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O Evangelho não deve ser pregado somente num contexto de facilidades. Cada vez que a palavra era proclamada e a situação ficava difícil, nós percebemos que não se trata nem apenas de uma fuga de Paulo, tanto em Tessalônica como em Bereia, os irmãos, talvez temerosos pela vida de Paulo, é que dão um jeito de encaminhá-lo para outro lugar. Mas independente das circunstâncias, Paulo continuava fiel ao seu chamado, pregando a palavra de Deus. E como ele declara depois em Atos 20 e 24, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse Paulo nos inspira, não apenas pela mensagem proclamada, mas pelo estilo de vida, demonstrando um alto compromisso com o Evangelho.
autoria do livro de Atos é atribuída a Lucas, o evangelista, que acompanhava Paulo nas suas viagens. Porém, sabemos que Lucas não produz seu material, assim como nenhum outro daqueles que participaram da formação das Escrituras. Ele não produz isso apenas de si mesmo, com a sua sabedoria ou ótica humana. Guiado pelo Espírito Santo, Lucas destaca uma virtude dos bereanos. E esse elogio ainda consta na Escritura, não apenas como uma menção, mas é a valorização de um comportamento que merece a nossa atenção. Eles foram chamados de nobres. E o que eles praticaram foi um ato nobre, um ato de nobreza. Que ato foi esse? No capítulo 17 de Atos, dos versículos 10 a 11, nós lemos: E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Duas coisas são destacadas nesse chamado ato nobre. Em primeiro lugar, a avidez com que eles recebem a Escritura. A palavra usada no original, ela fala de zelo, ela fala de entusiasmo, ela fala de disposição de mente, e essa é uma característica que deveria estar na vida de todos aqueles que querem caminhar com Deus. Como disse o salmista lá no Salmo 119, como eu amo a tua lei. Precisamos amar a palavra de Deus, não apenas saber a importância que ela tem, mas desejar conhecê-la, ter fome pela palavra de Deus. E eles tinham isso, mas eles tinham também essa capacidade de checar tudo aquilo que estava sendo pregado, conferindo se as Escrituras diziam exatamente aquilo e daquela forma como lhes estava sendo apresentados. Isso nos remete a um entendimento prático. O que a palavra de Deus está destacando aqui é a importância de que eu e você possamos viver pela palavra escrita de Deus. As Escrituras definem a forma como vamos viver. Uma das declarações da Reforma Protestante era sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras. Elas são a nossa regra de fé e prática. Tudo aquilo que cremos e fazemos deve ser norteado, fundamentado pela palavra de Deus. E isso foi demonstrado por esses bereanos que são elogiados exatamente por causa disso. Em Mateus 4,4, Jesus, respondendo a Satanás na tentação do deserto, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas para dizer isso, primeiro ele usa uma declaração que aparece repetidas vezes na Escritura. Jesus diz, está escrito. Ele não apenas menciona a verdade, mas ele mostra o conhecimento da Escritura. Ele mostra que a Escritura é a lei que rege as nossas vidas, o nosso comportamento, as nossas decisões, as nossas escolhas e não apenas a nossa fé. A palavra Escritura, ela aparece 23 vezes no Novo Testamento, como uma citação do Velho Testamento. A expressão usada por Jesus, está escrito, ela aparece mais de 110 vezes na Bíblia, sem contar quando isso fica implícito, sendo usado de uma outra forma. Por exemplo, no livro de Hebreus, muitas vezes nós temos a declaração, como disse alguém em certo lugar. Ele não está dizendo nem quem e nem onde, mas ele está dizendo que foi escrito, que está registrado nas Escrituras. Ou ocasiões onde lemos, Deus ordenou, a palavra de Deus, se somar isso, esse número sobe e sobe muito. Em outras palavras, percebemos que a mentalidade daqueles que nos trouxeram a propagação da palavra de Deus era sempre de uma fundamentação de fé pelas Escrituras. E é isso que está sendo elogiado nos bereanos, porque é uma característica que nós devemos ter. Em primeiro lugar, precisamos ter a compreensão da autoridade desse livro, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ele, na verdade, foi produzido debaixo de inspiração divina. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele reconhece aquilo que todos criam de forma unânime. Ele declara em 2 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, nos versos 20 e 21, nós lemos, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa consciência
ela estava não apenas no ensino dos apóstolos, mas no comportamento do próprio Senhor Jesus. Ele reconheceu os livros do Velho Testamento, denominando-os como Escrituras. Declarou que a vida eterna é encontrada por meio do exame dela. E em João 5,39 ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E ele diz: e são elas que testificam de mim. O Senhor Jesus mostra que, de fato, as Escrituras nos conduzem à vida eterna e elas apontam e apresentam a pessoa de Cristo desde o Velho Testamento. Através de profecias, através de simbolismo, tudo converge na pessoa de Cristo, na sua obra e no seu propósito para as nossas vidas. O Senhor Jesus validou as Escrituras quando fez referência às histórias bíblicas. Ele menciona Adão, Noé, Abraão, Ló, Moisés, Davi, Salomão, Daniel, Jonas, entre outros. Isso nos remete ao seguinte entendimento: nós temos que crer em toda a Escritura. O próprio Jesus diz em Lucas 24, no versículo 25, falando àqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo, destaque aqui para em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus sempre valorizou toda a Escritura. Isso nos remete a uma lógica muito simples. Se a Bíblia não é digna de confiança, Jesus não era. Alguém não pode alegar crer em Jesus, nas suas palavras, e descartar o restante do ensino das Escrituras, porque Jesus validou o ensino de toda ela. Então, se ele é digno de confiança, as Escrituras também são. Se elas não são, nós não podemos tentar sustentar a ideia de que ele seja digno de confiança, o que sabemos que é. Mas nós precisamos trabalhar dentro dessa lógica do próprio respaldo de Jesus às Escrituras e da orientação dele ao dizer para o inimigo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Em cada uma dessas Escrituras, Jesus nos mostrava que nós devemos ter o cuidado de viver por aquilo que está escrito. Os israelitas já entendiam essa verdade desde a velha aliança. Em Josué 23:6 nós lemos: esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Esse conceito, essa prática, essa fé vem permeando a vida do povo de Deus ao longo de toda a história e ao longo de toda a Escritura. Em Lucas 24:27, nós vimos que Jesus provou pelas Escrituras o plano de salvação. Isso por si já nos mostra a importância que sempre foi dada ao ato de ter a nossa fé baseada e fundamentada naquilo que a palavra de Deus diz. Paulo, em 1 Coríntios 4:6, diz: para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isso, não ultrapassem o que está escrito. Isaías, falando da parte de Deus, diz no capítulo 8, nos versículos 19 e 20, quando disserem a vocês: consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão aos mortos. E diz: à lei e ao testemunho. Em outras palavras, não apenas devemos consultar só a Deus e mais ninguém, mas ele mostra qual é a fonte da nossa consulta, ou como poderia alguém dizer, do oráculo. É a palavra escrita, a lei e ao testemunho. E a Bíblia diz: se eles não falarem segundo essa palavra, nunca, jamais verão a luz do alvorecer. Todo ensino deve passar pelo crivo das Escrituras. Paulo escreve aos Gálatas e diz no capítulo 1, dos versículos 8 e 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Essa palavra significava maldito, abominável. Ele diz: como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Nunca houve espaço para nada que não estivesse nas Escrituras. Em 2 de Pedro, no capítulo 3, nos versículos 15 e 16, o apóstolo Pedro nos fala de pessoas que distorcem as Escrituras, muitas vezes tentando fazer uma aplicação errada. E a razão pela qual faziam isso é porque sabiam que havia um grupo de pessoas que não se permitiriam crer em nada que não fosse justificado pela palavra de Deus. Portanto, precisamos entender que desde aquela época há uma ameaça à nossa fé. Essa ameaça é um engano, é uma propagação de algo que não está fundamentado na palavra de Deus. Essa é a razão pela qual Jesus afirmou lá em Mateus 22:29, errais não conhecendo as Escrituras.
Se nossa fé será pautada pelas Escrituras, nós precisamos conhecê-la. Precisamos saber checar e avaliar tudo aquilo que ouvimos. Eu sou grato a Deus porque tive esse tipo de treinamento dentro de casa. Tudo que ouvíamos, qualquer tipo de ensino, de pregação, meu pai dizia, temos que fazer como os bereanos, vamos checar se está na palavra de Deus. Essa é a atitude que todo crente deveria ter. Em Efésios 4,14, Paulo diz que nós não podemos ser meninos. E ele está falando de meninos espirituais, inconstantes na fé, que são levados e agitados por todo e qualquer vento de doutrina. Sempre há um modismo, sempre há um vento soprando uma direção, sempre há uma onda tentando nos levar para determinada área. E nós precisamos de fundamentação bíblica, precisamos ser como os crentes de Bereia. Por quê? Porque o diabo trabalha pelo engano. Começa assim lá no livro de Gênesis. A sedução de Eva, o primeiro pecado, é uma distorção do que Deus falou. Quando Eva responde, Deus disse, a ação da serpente, e Satanás é chamado no livro de Apocalipse de antiga serpente, é dizer, não foi bem assim. Agora, além de vermos que desde o primeiro cenário de pecado há um engano de aplicação da palavra, isso nunca deixou de ser repetido. Paulo escreve aos Coríntios, e ele diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4, eu temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Ele faz um paralelo de que assim como a serpente enganou Eva, muitas vezes um outro Jesus está sendo anunciado, um outro evangelho está sendo proclamado e nós estamos perdendo a firmeza da palavra. Agora, como podemos nos resguardar disso? Permanecendo na palavra, tendo avidez e fome por ela, checando e conferindo o que está escrito. Como o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3, de 13 a 17, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Depois de falar de um tempo de engano, e como ele diz que vai de mal a pior, significa que no tempo que vivemos hoje, a coisa com certeza não apenas está, mas ainda ficará pior em termos de engano do que já era desde o início. Mas ele diz, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. Essa frase, permaneça naquilo que aprendeu, é importante. E em que acredita fielmente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, estava falando do conhecimento bíblico, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É depois disso que ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Agora, não adianta saber que a palavra de Deus deve proteger a nossa fé, deve alinhar a nossa doutrina e não nos relacionarmos com ela. A parte boa dos bereanos não era apenas checar aquilo que estava escrito, era ter fome pela palavra, era procurar entendê-la, era procurar crescer na compreensão dela, sem nunca deixar de fundamentar toda a instrução por meio daquilo que estava escrito. Por essa razão, o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, e ele diz no capítulo 3, no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Temos que ser amantes, temos que ser dedicados ao estudo da palavra de Deus, e assim não apenas proteger o nosso coração, mas ajudar a preservar o que a própria Bíblia chama de a sã doutrina. Que Deus nos ajude, que Ele nos dê graça de reproduzir o mesmo ato nobre dos bereanos. Temos fome pela palavra e norteamos a nossa fé e comportamento por ela e somente por ela. Sola Escritura. Nos próximos minutos, teremos uma conversa de aplicação prática dessa palavra. Fique comigo. Creio que quando a palavra de Deus exalta a nobreza desses nossos irmãos de Bereia, pelo fato de que eles iam examinar nas Escrituras e ver se as coisas eram exatamente da forma como diziam a eles, Deus não queria apenas que nós tivéssemos o conhecimento de um ato louvável da parte desses irmãos. Na verdade, precisamos compreender que quando a palavra de Deus exalta a virtude desses crentes bereanos, ela, na verdade, os coloca como modelo e referência para nós. Temos a responsabilidade de buscar tanto o conhecimento da palavra, como ter essa disposição de checar e conferir as coisas que estão escritas para saber se de fato elas são assim. Isso não apenas no ambiente da igreja. Quando qualquer pessoa tenta usar a palavra de Deus para comunicar algo, nós precisamos sempre ter esse cuidado de poder checar aquilo que está sendo dito. Porque ser bíblico não é apenas citar um único versículo.
né? A maioria das distorções, dos enganos, das heresias, das seitas, eles partem de textos bíblicos. O problema é quando há uma aplicação distorcida. Então, biblicidade não é mencionar versículo, é conseguir respaldar isso pelo todo da palavra de Deus. Isso me lembra, né, uma experiência que aconteceu algumas vezes com os meus filhos na época em que estavam na escola. E eu queria que você pudesse falar disso, Liz. É verdade. Algo que tanto eu quanto meu irmão Israel enfrentamos na época do colégio era de que alguns professores comentavam coisas muito antibíblicas em sala de aula e a gente voltava para casa com perguntas muitas vezes e procurava o que é que a Bíblia falava a respeito de certo assunto. Mas o perigo não é só naquilo que está muito longe da verdade cristã. Muitas vezes algo é comunicado como se fosse correto, mas também é algo distorcido. Até em um colégio que estudamos que é cristão, haviam diferenças de crença doutrinária. Então a gente voltava para casa e pegava firme ali no estudo, perguntava muita coisa para o meu pai e continuamos nesse desafio de sempre voltar para a palavra e filtrar aquilo que a nossa alma é alimentada. Eu ficava feliz também quando tomava conhecimento de que, às vezes, os professores, né, em aulas como essas de religião, dando liberdade para que os alunos falassem, às vezes meus filhos faziam perguntas que deixavam eles sem respostas, né, porque alguns desses assuntos a gente também antecipava, procurando entender, estudar em casa, né, e eu quero repetir algo aqui, né, biblicidade não é uma pessoa fazer referência a um ou outro versículo, é o que o todo da palavra de Deus tem a dizer a respeito disso. Por isso que tem esse ditado, né, que um texto fora de contexto não passa de um pretexto. Nós vimos que quando Jesus foi tentado, o diabo chegou citando, né, alguns versículos, algumas citações bíblicas, mas Jesus respondeu, né, está escrito, porque o diabo falou, está escrito, mas Jesus respondeu, também está escrito. Então, é isso. Eu gosto desse também. Isso faz toda a diferença, né? Existe um todo, então nós não podemos pegar verdades isoladas, né? A palavra ela se complementa e isso é algo muito importante, por isso nós precisamos realmente gastar tempo, investir tempo, né, nas escrituras e nesse conhecimento que vai nos livrar realmente do engano, né, tirar os nossos pés aí desses laços que muitas vezes a gente tem visto irmãos se enredando por falta de conhecimento em laços doutrinários, em equívocos realmente no ensino bíblico. É verdade, como nós vimos na palavra, há uma ameaça à nossa fé, nós temos que entender que quando a Bíblia traz advertências a respeito do engano, isso não é apenas uma possibilidade, um risco de algo que teria acontecido apenas no passado, ou só uma possibilidade de algo que, né, pode acontecer num futuro distante, mas com cada um de nós, né? E a capacidade de Jesus responder também está escrito, mostra o quê? Que ele estava preparado. Ele tinha, como ser humano, conhecimento da palavra de Deus para dizer aí, você está tentando levar numa direção que não combina com o todo da palavra. Isso, né, chama para a gente o entendimento de que nós temos uma responsabilidade de conhecer a palavra de Deus, né? Deus orientou os pais da nação de Israel a desde cedo instruírem os filhos, mas estes, à medida que crescem, né, depois de ter sido inculcado neles a palavra, também têm a responsabilidade de prosseguir estudando a Bíblia. A gente tentou fazer isso em casa, quando criança, despejar o máximo de conhecimento bíblico, orientação, mas também colocar neles a fome, o anseio pela palavra, o entendimento da responsabilidade. Quando eu falo a responsabilidade, é porque a Bíblia diz em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Né? Essa declaração, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ela fala também da leitura, reflexão bíblica, mas não é apenas do meu aprendizado direto. O texto continua e diz assim, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, esse mutuamente é uns aos outros, em toda a sabedoria. Então, ao mesmo tempo que Deus espera que a palavra habite ricamente em nós, e para isso a gente tem que se encher da palavra, né? Eu gosto de um exemplo que li num livro ainda na adolescência, que alguém dizia que a gente tem que estar tão cheio da palavra como uma esponja cheia d'água. Onde você toca e cutuca aquela esponja encharcada d'água, vai vazar água. Né? E a pessoa dava esse exemplo que com Jesus é assim, onde o diabo tentava apertar, saía a palavra, está escrito, está escrito, está escrito. Mas além dessa responsabilidade do aprendizado direto na fonte,
que as Escrituras, que é onde os bereanos foram checar para ver se as coisas eram exatamente daquela forma, nós também podemos e devemos o tempo todo promover esse entendimento uns para com os outros. É a nossa responsabilidade buscar na fonte, aprender com outros e ensinar outros. Tudo isso nos ajuda a compor o pacote, né, do que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uma outra coisa que vale a pena mencionar é aquele ditado sobre os morávios, né, que fala muito sobre essa questão que nós falamos aqui, dessas diferenças de crença. É verdade. Eu tenho no meu ministério, além do pastorado que eu exerço na igreja local, ao longo dos anos tenho trabalhado como ministro, né, também interdenominacional que serve o corpo de Cristo. E é muito gostoso a gente poder aprender com pessoas diferentes, com igrejas diferentes, mas eu costumo dizer que se eu colocar todos os meus amigos pastores juntos, da briga doutrinária das bravas. E de vez em quando alguém pergunta, pastor, o senhor caminha próximo só de pessoas com quem concorda plenamente? Eu digo não. E é nesse sentido que eu costumo citar esse ditado dos morávios ou moravianos, as pessoas se referem a eles dessas duas formas, que acabou sendo popularizado depois por John Wesley. Até alguns atribuem a John Wesley porque ele citava e teve influência desse grupo de irmãos. Então, eles costumavam dizer o seguinte, nas coisas essenciais, nós temos que ter unidade, concordância. Né? Ele dizia, nas secundárias, nós podemos ter tolerância, mas em todas as coisas devemos ter o amor. Então, por exemplo, se alguém tem discordância em coisas essenciais, não dá para andar junto. Em 2 de João, capítulo único, verso 10, a Bíblia diz, se alguém vier ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Se alguém vai discordar se Jesus é de fato o Cristo, o Senhor, se a salvação é pela obra e o sacrifício vicário, não dá para aceitar. Agora, quando falamos de coisas secundárias, são detalhes que não comprometem as doutrinas principais, né? A coluna vertebral doutrinária da Bíblia, são detalhes de aplicação prática. E nessa hora e em todas as outras, nós devemos nos mover pelo amor, sem nunca abrir mão do zelo da palavra. Então, que você possa manter o seu coração cheio de zelo pela palavra e que você possa reproduzir essa atitude de nobreza dos bereanos, sempre indo checar e conferir se as coisas de fato são assim.